Quantos trouxeram a Bíblia? Deixa eu ver. Faz assim com ela. Amém, parabéns. Parabéns por isso, ok? Paulo diz que a Bíblia é a espada do cristão. Não é a espada que fere as pessoas, não. Mas é uma espada que vence o diabo, né? E crente que sem Bíblia é um crente desarmado. No mundo espiritual, dizendo. Então, a todos que trouxeram a Bíblia em reverência à palavra de Deus, abra ela, por favor, Marcos, capítulo de número 10. Eu estou usando a versão Almeida Revista Atualizada. Marcos 10, versos de número 17 até o 31. Todos nós encontramos? Está escrito assim: indo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isto eu tenho observado desde a minha infância. Jesus, olhando fixamente a ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras de Jesus, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém que já tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai ou filhos ou campo, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Espírito Santo, em nome de Jesus eu lhe peço, conceda o entendimento da tua palavra, a exposição da tua palavra, desse texto,
abra o entendimento de cada um que aqui está, que possa compreender o que o Senhor está dizendo nesta noite. Senhor, glorifica o teu nome, através do teu Filho Jesus. Assim oro. Amém. Por favor, podem se assentar. Eu quero falar sobre este tema. Que lugar Deus está em nossas vidas? Que lugar Deus está na sua vida? Que lugar Deus está na sua vida? Até o término da exposição desse texto, você vai ter uma resposta para essa pergunta que ele te faz nessa noite. Amém? Irmãos e irmãs, de todas as pessoas, dentre os 4 evangelhos, que chegaram até Jesus, que foram até Jesus, que buscaram a Jesus, esse jovem, Lucas o chama de homem, foi o único que saiu pior do que havia chegado, mesmo tendo ele muita riqueza ao seu favor. Esse homem desse texto, ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Este homem deste texto que nós lemos, história essa que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, verídico, verdadeiro e não ilustrativo e inventado. Este homem ou este jovem, mas Lucas o chama de homem porque ele possui a riqueza, e alguns dizem que ele também era líder de uma sinagoga, já era um homem. Este homem deste texto preferiu ir para o inferno do que abrir mão do seu dinheiro. Este homem deste texto que você leu comigo preferiu ir para o inferno do que abrir mão do amor a riquezas que ele tinha. Esta história que nós acabamos de ler é narrada nos 3 evangelhos sinópticos. Mateus narra, Marcos narra, Lucas narra. Só o evangelho universal, que é o de João, João não narra. Mas os 3 sinópticos vão narrar a mesma passagem. Marcos faz questão de trazer mais detalhes, explicar melhor, aprofundar para nós no dia de hoje os acontecimentos anteriores. Nós vamos ver que essa história, que esta passagem bíblica, ela tem para nos ensinar no que diz respeito ao homem, que não diz o nome, mas existiu ele, ao homem que tinha tudo, gente. Preste atenção, por favor. Ao homem que tinha tudo para se tornar um discípulo, um seguidor de Cristo, ser salvo, e por tantas riquezas que tinha, poderia ele seguir o exemplo de mulheres e investir no ministério de Cristo. Não fez nada disto. Por quê? Porque ele amava dinheiro e não amava Deus. Para ele o que mais valia
eram as coisas da terra do que as coisas do céu. E o fim dele foi trágico. O fim dele foi terrível. Foi para o inferno. E está no inferno. Por quê? Chutou a oportunidade que Deus estava dando de mão beijada para seguir Jesus. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Quem é o primeiro da sua vida? Quem tem mais valor na nossa vida? Quem é mais importante para nós? Ou o trabalho, ou os amigos, ou as colegas? Quem é mais importante para você? O versículo 17 que nós acabamos de ler, diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, vírgula. Outras versões diz, saindo Jesus dali. Para que eu entenda este texto, eu preciso observar o contexto do texto. E o contexto é que esse versículo está trata-se de um caminho para a cruz. Jesus, ele está pela última vez, ele deixa a Galileia e ele está aqui agora dirigindo-se a Jerusalém para a cruz. Então ele está saindo da região da Judéia, indo para Jerusalém. Ele está saindo de um momento em que ele estava ali pregando e curando pessoas, e está indo para Jerusalém. Ele está indo, e quando diz que ele está indo, o texto diz, correu um homem ao encontro de Jesus. Ao encontro de Jesus. Que coisa tremenda. Na época, pessoas de posses não saíam correndo pela rua. Era quebra de princípios judaicos. Ele não se importou com isto. O porquê que ele correu até Jesus? O porquê que ele sai correndo a encontrar Jesus? Simples. Primeiro, ele tinha dentro dele sede de salvação. Segundo, tinha dinheiro externo e um buraco interno, um vazio na alma, que dinheiro nenhum cobria. Porque vale te lembrar para o parênteses, dinheiro te compra luxo, mas não compra para você o céu. Dinheiro compra remédio, mas não compra cura. Então, ou seja, ele sai correndo, ele vai ao encontro de Jesus, ele corre ao encontro de Jesus, ou seja, ele foi a pessoa certa, que é Jesus. Aí no fundo está entendendo esse converseiro? Ele foi a pessoa certa, que é, quem é, irmã? Ele foi a pessoa certa, que é, por favor, não tire a atenção de quem está ouvindo a palavra. Então ele foi a pessoa certa, que é Jesus. Preste atenção, por gentileza. Ele correu ao encontro de Jesus. Ele corre. Ele tem pressa. Ele tem dinheiro, mas uma profunda depressão. Ele tem dinheiro, mas uma profunda tristeza. Ele tem riqueza, mas um buraco na alma. Ele tem riqueza, mas não dorme direito. Então ele corre até Jesus. Ele correu.
Ele tinha pressa. Ele tinha pressa. Abra um parênteses. Muitos querem ir para o céu, mas não têm pressa de ir até Jesus. Muitos querem ser salvos, mas deixam para amanhã. Amanhã eu aceito Jesus. Amanhã eu firmo com Jesus. Amanhã eu abandono isso e aquilo. Amanhã eu me batizo. Amanhã, amanhã e amanhã e amanhã, e acabam morrendo sem salvação, porque deixaram para amanhã. E o amanhã pertence a Deus. O versículo 17, ainda, segure por favor, obrigado. Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, ou seja, Jesus está indo para Jerusalém, ele sai correndo ao encontro de Jesus, e ele, chegando até Jesus, ele se ajoelha. Se ajoelhou por quê? Talvez, como Jairo deixou um exemplo na beira do mar, ele deve ter visto ou ele deve ter aprendido como se chega até Jesus. Ele se ajoelha até Jesus, ou seja, ele cai aos pés de Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus. Preste bem atenção nisso e parabéns por você que está atento. Olha aqui, ele buscou a Jesus, o único que pode salvar. Maravilha. Ele sabia que Jesus era a solução para a sua vida. Maravilha. Ele buscou Jesus, a pessoa certa, mas ele fez a coisa errada. Diga para o teu irmão, Jesus, diga para o teu irmão, o homem buscou Jesus, que é a pessoa certa, mas fez a coisa errada. E agora? O que de errado ele fez, bispo? Bem, eu só posso falar o que a Bíblia fala e me calar naquilo que a Bíblia se cala. Porque eu respeito a Bíblia. Porque até no silêncio Deus é santo. Vamos chegar lá. Por isso que eu estou chamando a tua atenção total. Ele busca Jesus e Jesus é a pessoa certa. Ele fez a coisa certa, buscou a pessoa certa, mas fez a coisa errada. Qual foi a coisa errada que ele fez? Ele buscou Jesus, a pessoa certa, mas fez a coisa errada. Qual foi a coisa errada? Verso 21 e 22. Vou te falar aqui, sabe qual foi a coisa errada? Ele não aceitou as palavras de Jesus. Vou ler, obrigado. E Jesus, fitando, amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, então vem e segue-me, por favor. Ele, porém, o homem, contrariado com esta palavra, contrariado com a palavra de Jesus, retirou-se triste, porque era dono de muitas coisas. Preste nisso muita atenção, igreja, isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Quem ama a Bíblia vai sair daqui alimentadíssimos. Olha que coisa tremenda. Ele buscou Jesus, a pessoa certa, mas fez a coisa errada. Disse eu, ele não aceitou as palavras da pessoa certa. Infelizmente, há muitos assim, buscam a Jesus, a pessoa certa, mas não aceita as palavras de Jesus. Querido irmão, irmã, não adianta buscar Jesus, se ajoelhar aos pés de Jesus, chamar ele de bom, chamar ele de mestre, e não aceitar as palavras dele. De que adianta eu andar com a Bíblia na mão, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas não aceitar a Bíblia?
Louvado é Deus. Querido, é interessantíssimo que quando as palavras de Jesus é de confronto, pastor Emiliano, as pessoas fogem, até mudam de igreja. Mas quando as palavras é de conforto, as pessoas aceitam, abraçam e até diz: "Ah, como Deus está falando comigo". Porque Deus, então, quando é confronto, Deus não está falando. Deus só fala quando é conforto, quando é massagear o ego, melzinho no biquinho. Agora, quando vem um confronto, pastor, quando ainda justifica, estou saindo da igreja. Quando justifica. Certa feita, Jesus está pregando um discurso. Mas o contexto de João 6,66, Jesus tinha alimentado o povo, feito milagre, estava chovendo gente, pastor Emiliano. Mas quando Jesus começou a confrontar no discurso, o povo começou a... Porque era um povo que só estava atrás de milagre, de bênção. E começou o povo a sair. O que me chama a atenção é que Jesus não sentou, entrou em depressão e começou a chorar. Ai, estou indo embora porque eu estou pregando o evangelho. Ele olhou para Pedro. Quer ir também? Toma a carta, se quiser, se não quiser, vai na bênção. Pedro olhou para Jesus e falou: mestre, para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida, palavra eterna? A igreja precisa aprender. Quando é confronto, glória a Deus. Quando é conforto, glória a Deus. Quando é exortação, glória a Deus. Quando é edificação, glória a Deus. Porque Deus sabe o que está falando. Bendito é o nome dele. Irmãos, independente do que Jesus mandar você fazer, faça, porque isso será bom para a sua vida. Ainda no versículo 17, dá para ainda extrair mais alguma coisinha, puxar mais alguma coisinha do fundo desse poço, no versículo 17 ainda. Diz assim o versículo 17: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ajoelhando-se, ele faz uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta. Em primeiro lugar, ele chama Jesus de bom. Por que então ele não segue Jesus, já que Jesus é bom para ele? Quantos chamam Jesus de bom, mas não está nem com Jesus? E sabe que Jesus é bom, mas não está nem aí com Jesus. Pegou a visão? Então aí ele pergunta: bom mestre, o que eu faço para ir para o céu? Ele não queria enganar a si mesmo mais, ele estava cansado. Ele queria ser salvo. Ele não aguentava mais essa vida. Ele não aguentava mais viver essa vida de aparência. Eu tenho Jesus, mas vivendo a lá vão ter. Ele era, sabe o quê? Ele era muito rico por fora. A Bíblia diz que ele era um príncipe. Lucas chama ele de príncipe. Ele era ilustre, ele era riquíssimo, tinha propriedades bem, que diz teólogos de antigamente, como Joséfo, que ele havia herdado dos seus pais. Por fora ele tinha de tudo que você podia se imaginar. Melhores roupas, palácio. Ele era rico por fora, mas olha para mim. Porém, rico por fora, pobre, miserável por dentro. Repito, rico por fora, pobre, miserável por dentro, porque ele não tinha Deus dentro dele. Aí eu entro no versículo 18, até o 21 diz assim: respondeu Jesus, olha o que Jesus responde para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrarás teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isto eu conheço desde quando eu era criança. Jesus olhou para ele e disse: uma coisa te falta. Como assim, pastor? Vem cá, você é um bom conhecedor dos mandamentos, mas um péssimo praticante. Posso dizer de novo? Não adianta conhecer a Bíblia e sermos um péssimos praticantes. Eu falo o que a Bíblia fala e me calo quando a Bíblia se cala, porque eu respeito a Bíblia. Observe bem uma coisa aqui que dá para extrair mais um pouquinho nisso aqui ainda. Preste atenção nisso. Jesus disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem. Vende primeiro, pega mais dinheiro, vendeu. Agora você dá aos pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Fez tudo isso? Depois que você fazer isso, me segue. Segura aí. Esse jovem, ou este homem, ele pensou que guardava a lei, mas ele não praticava dois princípios. Diga qual? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Observe que Jesus cita para ele, pastor Emiliano, os mandamentos externos. Que é isto, bispo? Primeiro mandamento externo, está lá no texto, ó. Não matarás, externo. Não adulterarás, externo. Não furtarás, externo. Não dirás mentira, externo. Não defraudarás, externo. Honra teu pai e tua mãe, externo. E os dois internos, ama a Deus. E o próximo? Ou seja, repito pela terceira vez, ele era um expert em conhecimento dos mandamentos, mas um péssimo praticante dos mandamentos. As igrejas estão formadas de muitos teólogos. Parabenizo. As igrejas estão com várias igrejas, pessoas que leiam a Bíblia. Parabenizo. Mas de que adianta nós termos conhecimentos e zero na prática? Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, reprovado. Por quê? Ele amava o dinheiro. Segundo, amar o próximo, reprovado, porque ele não quis vender o que tinha e dar aos pobres. Ou seja, ele achava que por guardar a lei, Jesus ia falar: vem, você já vai para o céu. A salvação não é por aquilo que eu faço, a salvação é pela graça. Diz a Bíblia: pela graça sois salvos, isso é um dom de Deus. Esse homem rico, igreja, rico, eu digo entre aspas, ele era um homem rico, amante da riqueza. Que já eu chego lá. Esse homem rico, amante da riqueza, ele era nada mais, nada menos, sabe do que? Um idólatra. O Deus deste homem, igreja, era o dinheiro. Qual é o seu Deus? Ei, que Deus você está servindo? Terceiro, quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? O Jesus. Há uma autoridade de Deus na palavra.
De novo eu pergunto: qual é o seu Deus? Jesus ou a riqueza? Jesus ou as posses materiais? Jesus ou a conta bancária bufando? Eu estou pregando sobre um tema: que lugar Deus está na nossa vida. Não vou sair dele, não. Pela primeira vez, toque no vizinho para ele não dormir. Diga assim, faça uma pergunta: qual Deus você está servindo? Jesus ou Mamon? Mamon é um Deus chamado Deus da riqueza, Deus do dinheiro. Bendito é o nome do Senhor. O conhecimento que ele tinha com respeito à sua teologia era baseado em fazer coisas erradas em vez de fazer coisas certas. Eu disse e repito, igreja, usando esse texto, o dinheiro era o Deus dele. Ele confiava, infelizmente, mais no dinheiro e adorava o dinheiro do que em Jesus. Tem gente, pastor Emiliano, se Deus permitir faltar dinheiro, a pessoa se transforma. Do nada. Nada mais é no meu irmão, minha irmã, com o olho aberto e na autoridade da Bíblia para te dizer: Jesus não é o teu Deus, o dinheiro é o teu Deus. Porque se Jesus fosse o teu Deus, com bolso vazio, você estava glorificando de verdade, adorando de verdade, servindo a Ele de verdade, não de aparência. Aí olha como Deus traz você dentro da Bíblia e diz assim: tu acha que tu me engana? Eu conheço o teu coração. Eu sei onde o seu coração está posto, se é no meu trono ou se naquilo que eu posso fazer por você. Te faço essa pergunta: se Deus deixar lhe faltar o salário mensal, você vem para a igreja? Não mente que o mentiroso não vai para o céu. Se Deus fechar 30 dias que você não vende uma agulha, você vem para a igreja? Mas não é para vir pedir, você vem para adorar? Pensa bem. Você viu como você ficou tenso, tensa, respirou, pensou 1000 vezes? Jesus é o teu Deus ou o dinheiro? Gente, 1 Timóteo 6,10, por favor. O problema deste homem rico, olha por favor no altar. O problema deste homem rico não era possuir o dinheiro, mas era o dinheiro que possuía ele. Ter dinheiro não é pecado. Quando o dinheiro está no bolso, é bênção. Mas se entrar no teu coração, vira do diabo. Por causa de amor ao dinheiro, maridos estão largando esposa. Esposas estão largando maridos e filhos. Por causa do amor ao dinheiro, um mata o outro. Você vê estampado nos telejornais das televisões e rádios. Por amor ao dinheiro, a pessoa é capaz de ir a pé daqui no Japão para buscar dinheiro. Por causa do dinheiro, famílias estão sendo destruídas. Por causa do amor ao dinheiro. Olha o que Paulo, um homem que a Bíblia não diz aonde ele morava. Um homem que a Bíblia não diz o grau parentesco, como era o guarda-roupa dele. Olha o que Paulo diz: porque o dinheiro, porque o amor do dinheiro é o quê? E para no alguns. Alguns aqui são várias pessoas. Não é e alguém. E alguns nessa
cobiça, avareza, idolatria, ganância. E a Bíblia diz que os cobiçosos vão para o inferno. Por causa dessa cobiça, o que se aconteceu? Se o quê? Desviaram do quê? Saíram da igreja, abandonaram Jesus, voltou para o mundão. Se desviaram da fé, mas não para só por aí. E assim mesmo se... Com o quê? Cadê o diabo aqui? Cadê o diabo desviando alguém aqui? Cadê o diabo fazendo a pessoa ir para o mundão? E cadê o diabo trazendo sofrimento aqui? Não tem nada de diabo aqui. Não estou defendendo o diabo. Aqui são atitudes de um cristão que conhece a verdade, mas não é praticante. Há muitas pessoas, há muitas pessoas sendo atormentados em sofrimento por amar o dinheiro. Há muitos que estão desanimados da oração, desanimados de culto. Pode vir aqui o maior pregador, pode até Paulo ressuscitar e voltar a pregar no altar aqui, que eles não vêm para o culto, porque o amor do dinheiro me esfria o meu amor por Deus. O meu amor pela riqueza esfria o meu amor pelo arrebatamento. Aí fala, eu estou tão desanimada de oração, tão desanimado de ler Bíblia. Aí você vai mapear. Meu amigo, 2 da manhã está indo trabalhar. E se faltar dinheiro, se transforma. Deus manda dizer nesta noite, dinheiro é um péssimo patrão, mas um bom servo. Repito, se o dinheiro estiver no seu bolso, bênção. Mas sentar no seu coração, tu vira escrava e escravo do dinheiro. O senhor está dizendo isso? Não, não. Ela está dizendo. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então Paulo diz assim, olha, porque o amor ao dinheiro. Presta atenção. O amor ao dinheiro, que Paulo quer dizer aqui, ele traz a ideia do quê? Ele traz a ideia que o amor ao dinheiro é a estrada que conduz a pessoa para a sua própria destruição. Vou repetir. O amor ao dinheiro é a estrada que me conduz à própria minha destruição. É isso que Paulo está dizendo. Como eu repeti, como eu disse, por amor ao dinheiro, acaba a minha vida de oração, acaba a minha vontade de cultuar, de ler Bíblia, acaba a minha vontade de jejuar, buscar Deus por amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro, gente, olha aqui, ele é o quê? A raiz dos males. Ele não é o galho, ele é a raiz. Ele é aquele que produz. O amor ao dinheiro é que produz ruína, destruição, falência espiritual, morte espiritual. É a raiz, não é o galho. Querido, e Paulo continua dizendo assim, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. O que é desviar? Entraram no caminho da apostasia. O que é apostasia? Não é apostar. Apostasia é afastamento da presença de Deus. A pessoa que deixa o amor do dinheiro entrar no coração, esta pessoa quer dar a vida para o dinheiro, mas não dá a vida pela obra. Não dá a vida por almas. Não dá a vida por Jesus, não. Porque o amor do dinheiro começa a falar mais alto. E olhe para mim, por favor. Repito. Dinheiro compra luxo, mas não te leva para o céu. Bendito é o nome do Senhor. Paulo me dá um exemplo. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu aprendi a viver contente, mas só que tem gente que não aprendeu ainda a viver contente, irmão, em qualquer situação. É Deus travar uma porta, como eu disse, o camarada se transforma. Acabou o crente, irmão.
mas coloca dinheiro no bolso dele. O sorriso vai atrás da orelha. Oh, pregação gostosa. Oh, Jesus lindo e maravilhoso. Ei, ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Aleluia. Jesus é quem disse isto. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não é essa bombinha que bomba sangue. Estará o seu sentimento, desejo, vontade, todo o teu ser. Eu te pergunto, não me responde, mas Deus sabe. Não adianta se enganar alguém. Onde está o nosso coração? Ele sabe. Se ele não soubesse, ele não falava essa pregação nesta noite. Lembra-se que a mensagem não é minha, só sou entregador da mensagem. O amor ao dinheiro leva a pessoa, qualquer um, a afastar-se dos propósitos de Deus, a desanimar com as coisas de Deus. O amor ao dinheiro levou Judas a trair Jesus, levou Acã a esconder coisas materiais, levou Ananias e Safira a morrer dentro de um culto. Tudo por causa do amor ao dinheiro. Verso 21, para você expirar, diz assim o verso 21. Jesus disse ao homem: só uma coisa te falta. Ele falou: Jesus, eu conheço todas as leis, os mandamentos, desde a minha infância. Jesus o amou, tipo assim: rapaz, você não conhece nem você mesmo, eu que te criei, mas tudo bem. Mas vamos lá, mas ainda te falta uma coisa. O que será que falta em mim e você ainda? Ele disse: Jesus, eu conheço tudo. Jesus disse: mas te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Jesus, eu conheço os mandamentos, eu tenho tudo para o Senhor, mas falta uma coisa em você, amigo. O que nos falta? O que será que faltava aqui para ele e o que nos falta? Sabe o que faltava aqui para ele? Pergunte o quê? A genuína conversão. Porque quem de verdade é convertido não ama dinheiro, ama Jesus. Segundo, o que faltava para ele? Pergunte o quê? Buscar Deus em primeiro lugar e não as coisas. Terceiro, o que faltava para ele? Pergunte o quê? Não só conhecer, mas ser um praticante. Aí eu te pergunto, o que te falta? Eu digo que eu sou convertido, mas se Jesus deixar faltar dinheiro, eu ainda sou convertido? Eu disse que eu sou convertido, mas eu busco a Deus em primeiro lugar? Eu disse que eu sou convertido, mas eu pratico o que eu conheço? O que falta para você? Pregue para o vizinho, eu vou tomar uma água, pergunte isso para ele. O que falta para você? Observe que ele nem olhou nos teus olhos, ficou totalmente sem graça, porque sabe que falta. Ele queria seguir Jesus, amém? Mas ele não renunciou ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Ou seja, ele queria seguir Jesus, pastor Emiliano, mas não renunciou aos seus ídolos. O dinheiro dele era o ídolo. A riqueza dele era ídolo. Ele, olha de novo, vou dizer, ele queria ser salvo. Ele queria andar atrás de Jesus, mas ele não quis renunciar ao dinheiro, o amor ao dinheiro.
Ele não quis renunciar aos ídolos dele. Escute isso que é muito forte. O verso 22 diz assim, igreja, para mim e para você. Ele, porém, contrariado com as palavras de Jesus, o que ele fez? Retirou-se, 1, 2, 3, triste. O que é isso, pastor? Vou te explicar. Irmãos, seguir a Jesus, ser crente, querer ir para o céu, consiste em deixar coisas. Eu quero ser crente, eu quero ir para o céu, Jesus fala, pois bem, abandone o ídolo. Riqueza, dinheiro, más amizades. Seguir a Jesus, o texto ensina, consiste em deixar os ídolos, status, fama, amor à riqueza. Jesus disse, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ele, tchau, Jesus, minha riqueza vale mais do que o Senhor. O quê? Sai triste. E o que eu admiro de Jesus, sabe o que é? Não vai embora não. Jesus não está nem aí, o problema é seu, escolhe o que você quer. É a gente ficar rastejando atrás de gente que rejeita Cristo. Mas nós temos que aprender, não fique se rastejando atrás de gente que rejeita Deus. Deixa Deus tratar com o camarada. Deixa Deus trabalhar em cima do vaso. Não impeça Deus trabalhar. Você fica lá todo dia, tem culto, vamos para o culto. E ele fica lá, não. Agora fala para ele, quer ganhar dinheiro? Está lá na porta da tua casa meia-noite. Vamos. Escute, ele sai triste. Aprende isso aqui, ó. Retirou-se triste porque era dono de muitas coisas. Agora eu não vejo Jesus, pastor Emiliano, desesperado, correndo atrás dele. Oh, meu filho, volta, jovem. Volta, homem. Não sai da minha presença, não. Jesus não quis nem saber. Eu estou aprendendo isso com Deus. Camarada conhece a Bíblia e fica maltratando Deus. Não vou perder tempo, não. Deixa Deus trabalhar. Porque eu acabo comprando a prova dele, ele fica no bem bom e eu fico aí na prova do cara. Diga para o teu irmão, não ajude quem Deus está tratando, senão Deus vai tratar de você. E você vive ajudando, dando cesta básica para gente que fala mal de Deus, blasfema do Espírito Santo. Dando cesta básica para gente que só vive em pecado. Mandando pix para camarada que não quer nada com Deus. Vai ajudando. Sou claro, sou homem de Deus para olhar nos teus olhos e falar, o tratamento de Deus vai vir para você. Deixa Deus tratar e sai de perto. Deixa Deus trabalhar. Conhece a Bíblia, irmão. Já chutou Jesus 1000 vezes pelo canto. Você fica lá, vem pro culto, irmãozinho. Pro culto, ele sabe o caminho. Vai atrás de quem não é crente, vai atrás de um prostituta, vai atrás de um prostituto, vai nas biqueiras, vai nas praças pregar, meu amigo. Para de se rastejar atrás de quem conhece a palavra. Você está aí? Cutuca o vizinho e fala, você está no culto, não está? Rapaz, o camarada peca, conhece a palavra, e você dá ainda a tua vida, tira do teu bolso. Cadê? Está na igreja? Está servindo a Deus? Está nada. Está usufruindo do que Deus te dá. Aí você entra na prova e está lá no bem bom. Eu não vejo Jesus saindo correndo atrás dele, não. Você está vendo Jesus ir atrás dele aqui? Eu não vejo. Você viu o pai saindo correndo atrás do filho pródigo? Eu não vi. Eu vi o pai esperando. Deixa ele quebrar a cara. Depois ele vem se quiser. Ele sabe o caminho da casa do pai. É ou não é? É ou não é, gente? Então aqui, para seguir Jesus, consiste em deixar algumas coisas.
Para seguir Jesus, o jovem rico aqui do texto tinha que deixar o quê? O amor às riquezas, o amor ao dinheiro. Ei, o problema não era o dinheiro que o jovem tinha. O problema era o amor ao dinheiro que estava no coração dele. Ei, escute, todos, sem exceção, vão ter que deixar alguma coisa para seguir Jesus. A mulher samaritana deixou o cântaro para trás. Zaqueu deixou a corrupção para trás. Pedro deixou o barco e o peixes para trás. Para seguir Jesus, você tem que deixar alguma coisa para trás. O que você precisa deixar hoje para seguir Jesus de verdade? O que você precisa deixar hoje para trás para seguir Jesus de verdade? Verso 23 ao 27. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, viu que ele saiu, olha só o que Jesus fez. Jesus não disse para o cara, Jesus disse aos discípulos: quão difícil entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos começaram a perguntar, mas espera aí, Jesus, mas Abraão foi rico, né? Jacó foi rico, Isaac foi rico. Aí Jesus, filho, calma aí. Quão difícil é para os que confiam no dinheiro ir para o céu. Por que ele disse quão difícil é para os que confiam no dinheiro? Porque quem confia no dinheiro nunca confiará em Deus. Quem confia no dinheiro jamais vai confiar em Deus. E vale te lembrar, aqui talvez não, e tem gente que confia mais no dinheiro do que Deus. Dá a vida para o dinheiro, mas não dá a vida para Jesus e nem para a obra. É ou não é? Você conhece gente assim? Aí Jesus disse, quão difícil é para os que confiam no dinheiro entrar no céu. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmãos, os que amam a riqueza, os que amam ao dinheiro, nunca vão amar a Deus. É impossível quem ama a riqueza ser salvo. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Jesus. Aí ele usa duas figuras na sua tradição, na sua época. O camelo e o orifício no fundo de uma agulha. Que é isto? Jesus disse, discípulos, vem cá. É mais fácil passar um enorme camelo pelo fundo de uma agulha do que quem ama o dinheiro entrar no céu. Camelo, fundo de agulha, que é isso? O camelo era o maior animal da Palestina. E o fundo de uma agulha, o menor orifício conhecido na época. Quase não se enxerga. O que Jesus quis dizer com isto? Jesus quis dizer que sobre a monstruosa impossibilidade de que quem ama o dinheiro jamais alcançará o céu. Porque é impossível o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Assim também Jesus está dizendo assim, discípulos, é impossível quem ama a riqueza entrar no céu. É impossível. É impossível. Esta pregação nessa noite é uma pregação, sabe de quê? De libertação. Não é libertação de demônios, libertação de avareza, de cobiça, de ganância. É de murmuração. Uma mudança de coração.
uma mudança, é uma pregação, sabe o quê? De um livramento do inferno. Porque o que o diabo quer, sabe o que é? É colocar nas pessoas o amor ao dinheiro. Porque o diabo sabe que o amor ao dinheiro faz a pessoa voltar para o pecado, para o mundo. A exemplo de que é impossível uma pessoa que ama o dinheiro entrar no céu, que é um exemplo disso, eu citei agora, mas uso de novo. Um casal de crente na igreja do pastor Pedro, Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Ananias e Safira, por amar o dinheiro, preste atenção, está em Atos 5, depois se lê na sua casa. Por amar o dinheiro, venderam uma propriedade, entraram no culto, mentiram sobre o valor. Consequência disso, diga qual? Os dois morreram no culto. Já Barnabé não. Barnabé vendia as propriedades, pegava todo o dinheiro e falava assim: Pedro, vê o que o senhor quer fazer com o dinheiro. Como se falta Barnabés na igreja. Como se falta Barnabés. Mas como está assim de Ananias e Safiras nas igrejas. Vende por X. Ninguém sabe quanto foi. Ninguém sabe. Sabe. Diga para o teu irmão: eu posso não saber, mas o meu Deus sabe tudo. E o que me chama a atenção é o tempo da graça, o Novo Testamento, que Deus poderia ter misericórdia e não matar. E permitiu morrer. Por quê? Porque eles conheciam a palavra, o pastor era Pedro que ensinava, mas não se libertaram do amor ao dinheiro. Diga para o vizinho: cuidado morrer no culto. Está assombrado, né? Assombra não. Eu disse que a palavra é confronto e conforto. Quando é confronto, aceite, não fuja não. Cuidado morrer no culto, ainda bem que o prevê é perto. UPA é do lado, mas se for súbita, morre na hora. Pum! Igual aconteceu com a Ananias e Safira. Primeiro morre ele. 3 horas depois entra a Safira. Como se nada tinha acontecido. E o texto diz assim, em Atos 5. E eles tinham combinado na casa deles. Fala que foi portanto. Aí Pedro falou: vem cá, vocês não mentiram para mim não. Vocês mentiram para o Espírito Santo. Que coragem, hein? Pedro só falou assim: vocês mentiram para o Espírito Santo. Pum. Deus não falou assim: Pedro, fala para eles pedir perdão que eu perdoo. Ali não teve perdão. Mas vem cá, a Bíblia não diz que Deus perdoa? E agora? Sabe o que é isto? É para aumentar mais temor no nosso coração. Não é medo, temor, respeito, consideração a Ele. Entendendo que com Ele não se brincamos. Com Ele a gente não se brinca, gente. Irmãos, irmãs, ninguém pegou na sua garganta e disse: vem para o Evangelho. Você aceitou. Eu aceitei. E agora tratamos de quê? Aceitá-lo. Ou eu sou crente, ou eu não sou. Quem não ama o dinheiro, irmão Mike, irmã Janaísa, quem não ama o dinheiro, bispo, vendia propriedade. Tanto, aqui está o dízimo. Bispo, vendia o carro, aqui está o dízimo. Bispo, aqui vendia a casa, aqui vendia o apartamento, está aqui. Agora quem ama o dinheiro, não fala para ninguém quantos que você pagou, não. É levar o dízimo. Você esqueceu e eu esqueci que daremos conta a Deus no último dia? E vai ser uma prestação de conta pessoal, diante uma multidão mais pessoal. Como está todo mundo aqui, vai chamar um nome. Vem, João! Todo mundo vai ver o João chegar na frente do trono. E aí, João? Escondeu do pastor, escondeu dos irmãos da igreja, mas de mim você não escondeu não, hein, João?
Vira para o vizinho e fala: no último dia tu vai saber quem é quem. Então que eu e você tratamos de dar um jeito na nossa vida, meu irmão, e parar de brincar com a cara de Deus. Nem com a cara do diabo brinca, se pior com a de Deus, gente. Vamos respeitar a Deus. Estou terminando para você ir embora descansar. E eu também. Verso 28 e até o 31. Então Pedro começou a dizer para Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que é isso? Irmãos, seguir a Cristo é a melhor escolha da vida. Glória a Deus. Estou com esse glória a Deus aí. Vale a pena abrir mão de tudo para seguir a Cristo, para ser crente no Senhor. Pedro diz: tudo nós deixamos para te seguir. Tudo. Aí Jesus disse: em verdade eu digo para vocês, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes mais no presente, no porvir, a vida eterna. Não basta deixar tudo por amor a Cristo. Precisamos fazer a coisa certa. Qual? Observe que Jesus vai aqui exigir o quê? Deixa tudo por amor a mim, vírgula, e por amor ao Evangelho. Não é simplesmente deixar tudo e sair andando. É por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. Sabe o que é por amor a Jesus? É a ponto de chegar a você e dizer assim: você é crente? Eu sou. Pois bem, tu vai ser jogado naquela jaula com leões vivos, porque você ama Jesus. Pode jogar. Prefiro morrer, mas morrer com Jesus. Teria você coragem? Teria você coragem, como na tradição antiga faziam com os cristãos? Davam banho de pinche, colocava fogo no corpo deles, e eles saíam perambulando pelas cidades, diziam assim: lá vai uma tocha acesa porque é crente. Teria você coragem de falar: pode serrar minha cabeça, mas eu continuo pregando contra o adultério, senhor Herodes? O que fizeram com João? Teria eu e você coragem, por amor a Cristo, de dizer: podem me colocar numa fornalha ardente, mas eu não me prostro para a tua imagem, Nabucodonosor. Isso é seguir a Cristo por amor a Ele. O que é isto, pastor? Por amor a Cristo é: se Deus está fazendo, amém. Se Ele não está fazendo, amém. Mas eu não deixo Jesus por nada. Por amor a Cristo, nada mais é do que sirva a Deus não por aquilo que Ele faz. Sirva a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. Por amor a Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele dá, gente, mas nós servimos a Deus por quem Ele é. Muitos hoje empregam um evangelho de barganha com Deus. Sou franco em dizer a verdade, os teus olhos têm visto. Muitos hoje empregam um evangelho de barganha com Deus. Qual é o evangelho de barganha com Deus? Você dá para receber de volta. Mas Jesus fala que precisamos deixar tudo por amor a Ele e por causa do Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. Não é abandonar a família, não é abandonar casamento por amor a Ele, não é abandonar filho por amor a Ele, é colocar Deus acima da família, Deus acima do casamento, Deus acima do trabalho, Deus acima dos filhos, Deus acima do pai. Verso 30.
Jesus disse que não receba, já no presente, o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Verso 30, dá para colocar para os irmãos aqui, por favor? Com perseguições. Com perseguições. Diga para o teu irmão, você quer ser crente? Aguenta as perseguições. Porque tem muita gente, eu estou terminando, aguenta 5 minutos. Tem muita gente que quer ser crente, mas quer viver numa sala VIP. Ser crente não é viver uma colônia de férias. Ser crente, meu amigo, não é viver uma sala VIP. Ser crente não é ficar passeando na beira do mar 365 dias, tomando água de coco gelado. Com perseguições. Ser crente é ser perseguido. Ser crente é ser maltratado, mal entendido, caluniado, difamado. Criticados, não digo crítica positiva, críticas negativas. Sabe o que é ser crente? É tomar 39 chicoteadas nas costas, como Paulo. Ser crente é ser arrastado em praça pública, ser preso porque libertou uma moça. Ser crente é passar a noite inteira apanhando de soldados romanos como Jesus passou. Ser crente tem uma coroa de espinho na cabeça e não uma coroa de glória. Ser crente é ser pregado vivo numa cruz. Você é crente? Você é crente. Você é crente. Qualquer pisãozinho na ponta do seu pé, você já se transforma. Qualquer pisãozinho na ponta do seu dedo, você já não é mais crente. Olha, essa aqui batizou, mas essa não, hein? Te pego na saída. Você é crente? Só falta voar a geladeira pela porta da cozinha para o vizinho ver. Você é crente? Só o diabo usar alguém para te afrontar? Já pega a luva de boxe. Já chama o juiz e fala, não é nem o primeiro round. Antes do primeiro já nocauteio. Crente? A gente quer ser crente, mas a gente não quer sofrer. A gente quer ser crente, mas a gente não quer ser perseguido. A gente quer ser crente, mas não quer ser mal falado na internet porque prega o verdadeiro evangelho. A gente quer ser crente, irmão, mas a gente quer viver uma vida tranquila. Escuta, Jesus disse, no mundo tereis, no mundo tereis, no mundo tereis. Lamassurianda, lamanai. Verso 30. Deus está dizendo que, no verso 30, Deus está dizendo que Ele não fará, Ele vai dar. Ele diz no verso 30, e que não receba já no presente o centúplo, tal. Ele está dizendo assim, que eu não farei, eu vou dar. Que é isto? Quem abre mão de alguma coisa por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, recebe esta palavra? Receba já no presente 100 vezes mais. Tu está sendo perseguido porque é crente, está sendo caluniado, difamado, está quase apanhando porque você é crente. Jesus está dizendo, calma, eu vou te dar 100 vezes mais. Persevere, continue, eu vou te abençoar. Bendito é o nome dele. Aí no verso 31, ele diz, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Que é isto? Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Irmãos, Deus não vê na perspectiva, Deus vê na perspectiva da eternidade. 1 Samuel 16:7, para nós terminarmos, por favor. Deus vê na perspectiva da eternidade. Ou seja, olha, ele fala assim, ó, muitos primeiros serão últimos, muitos últimos primeiro. Que é isto? Porém o Senhor disse a Samuel,
É como Deus falou: Samuel, você conhece de palavra, mas discernimento é comigo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a aparência desse Eliabe, nem para a altura dele. Eu já rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Mas o que isso tem a ver? Escute. À luz da Bíblia, esse versículo, os primeiros serão os últimos primeiro. À luz da Bíblia, isso fala sobre caráter, os motivos e o valor do nosso serviço a Deus. Espera aí, não entendi, explico. Você se lembra de Judas Iscariotes? Judas foi um dos primeiros. Andou com Jesus, mas cedeu o coração para o diabo, traiu Jesus, se tornou o último. Você lembra do ladrão na cruz? Ele era o último. Não andou com Jesus, mas quando ele na cruz se arrepende, ele se tornou o primeiro a estar com ele no paraíso. Salabar que manda na Súria. Deus manda dizer, não foi tiro não, fica tranquilo. Deus manda te dizer nesta noite: cuide em continuar sendo o primeiro, porque o arrebatamento está para acontecer. Receba a palavra. Aleluia. Deu um estralo na rua, irmão, pensou que era um tiro. Se você está em Jesus, você é o primeiro a subir. Concluo. Não podemos seguir a Jesus sem pagar um preço. Afinal, gente, Jesus morreu na cruz por nós. Repito, a gente quer seguir Jesus, mas não quer pagar preço. Preço de renúncia. Preço de santidade, preço de obediência, preço de perseverança, preço de um amor verdadeiro por Ele. Não podemos seguir a Jesus, gente, e viver para as riquezas deste mundo. Não podemos servir a Jesus, gente, e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ei, você aí. Ei, você aí, é você. Quem você ama mais? Jesus ou as riquezas? Quem você ama mais? Jesus ou as suas posses? Quem você ama mais? Jesus ou o seu trabalho? Jesus ou o seu salário? Jesus ou a sua família? Jesus ou sua casa, seu apartamento? Quem você ama mais? Jesus ou seu carro? Que lugar Deus está na nossa vida? Que lugar Deus está na nossa vida? Que lugar? Mateus 16, 26. Jesus disse isso. E eu termino para a gente orar. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveitará você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta você ter tanto dinheiro, ou nem tanto, mas ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter um bom trabalho? É bom, mas de que adianta tudo isso se você morrer agora e você ir para o inferno? O pior não é a morte em si. O pior não é a morte em si. Irmã, o pior não é a morte em si. O pior não é a morte em si. O pior não é a morte em si, mas o fato da pessoa morrer e não estar salva. Morrer, vamos morrer todos. Mas o pior do que a morte é o fato de eu não ter certeza que eu vou ser salvo. De você não ter certeza que vai ser salva.
Tudo vai passar. Tudo vai passar. Ninguém vai levar nada dessa vida. Por isso, invista na sua salvação. Ei, não tem um aqui que nunca seguiu uma funerária até o cemitério, levando um corpo no caixão. Todos aqui já seguiram um cortejo fúnebre. Saiu de carro, chegou no portão do cemitério, desceu do carro e foram todos atrás daquele caixão sendo empurrado. Todos. Te pergunto, qual foi o dia que você viu, junto com o caixão, a casa, o carro e o dinheiro indo junto com ele? Nessa vida a gente não leva nada. Mas eu te pergunto, você tem certeza que se você morrer hoje, você está salvo? Salva. Pastor, eu não tenho certeza. Eu estou desviado. Eu estou afastado. Eu estou afastado de Jesus. Eu estou longe de Jesus. Eu estou na igreja, mas estou longe. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus e viver para Jesus. Pois bem, se você quer entregar a tua vida para Jesus e viver para Jesus, me dá um sinal com a sua mão. Se você quer entregar a tua vida para Jesus e viver para Ele, me dá um sinal com a sua mão. Se você quer voltar para Jesus, me dá um sinal com a sua mão. Isso, pode abaixar. Tem mais alguém que quer, olha que porta. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Me dá um sinal com a sua mão. Escute, eu termino. Não sou eu que estou te chamando para o Evangelho. É Deus me usando. Sabe por quê? Não foi eu que morri na cruz por você. Deus está me usando para te chamar. Você tem certeza da tua salvação se você morrer esta noite? Pastor, o senhor não pode falar que eu vou morrer. Não estou falando que você vai morrer. Eu estou falando que todos nós vamos morrer um dia. Já morreu um monte. Você não viu esses dias? Quantos vem morrendo aí? Se estourar uma guerra, e um míssil caiu em cima da sua cabeça, e você estava dentro da igreja, e você não quis Jesus. Quer Jesus? Levante a sua mão. Não quer? Eu vou orar pela irmã. Por favor, vem aqui por gentileza. Vem cá, por favor. Vem aqui. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Eu vou orar por ela. Mas escute, Deus está te chamando. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua filha e apresento ela em tuas mãos. Senhor, ela levantou as mãos, dizendo que quer voltar de verdade para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está recebendo ela, e que, meu Pai, a partir de hoje, uma nova história vem na vida dela, uma nova vida com o Senhor na vida dela, Pai. Espírito Santo, fortalece e ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, irmã Agatha. Deus te abençoe, Deus abençoe. Volte lá. Como vale a pena fazer uma visita? E a pastora fizemos a visita ontem para esta família. Eu não chamei ela ontem, vai e volta para Jesus, mas ela ouviu a palavra hoje. Ele fala, o pastor não visita. Não fica falando que você não sabe, tá? Essa semana eu e a pastora fizemos 4 visitas que você não sabe. Aliás, só visito quem pede. Escute. Escute. De verdade, quem você ama mais? Deus ou dinheiro?
E se você quer uma oração para te ajudar, eu vou te orar aqui para essa libertação. Para esse Deus ganancioso sair do teu coração. Que a oração vem para o altar, antes de ir embora. Mas você não pode sair por esta porta, continuando amando o dinheiro como você está. Eu quero orar por você. Que a oração chega no altar. Ninguém aqui ama mais o dinheiro do que Jesus? Ninguém aqui. Jesus está em primeiro lugar? Está? Você tem certeza? Se Jesus permitir faltar o dinheiro para você 30 dias, você é crente? Certeza? Olha que Ele sabe. Olha que Ele sabe. Se Jesus permitir faltar o dinheiro para você, você continua sendo crente na tua casa ou já começa a espancar todo mundo, xingar todo mundo? Sei da sua vergonha, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus eu preguei a sua palavra. A sua palavra não é para vento, não é para cadeiras. A sua palavra é para nós que somos pessoas. Meu Deus, a tua palavra nos ensina que quem ama o dinheiro se desvia da sua presença. Meu Deus, eu lhe peço agora, Espírito Santo, venha encher cada um de nós com a sua presença. Venha encher cada um de nós com a sua graça, o seu poder. Jesus, ninguém aqui se manifestou vindo no altar. Ninguém. Mas tu és Deus que tudo sabe. Mas agora, Senhor, eu apresento cada um em tua presença. Livra deste mamon. Livra desse espírito de ganância. Esse espírito, Pai, de dinheirista, materialista. Livra, meu Pai. Senhor, há pessoas que só são felizes quando tem dinheiro no bolso. Quando, meu Pai, quando estão, meu Pai, com as contas toda paga, tudo tranquilo. Mas quando o Senhor, meu Deus, permite faltar, há pessoas que se transformam. Há pessoas, meu Deus, que passam a reclamar. A tua palavra foi ensinada. Aquele jovem rico, por amor ao dinheiro, trocou o Senhor pela riqueza. Escolheu, meu Pai, as coisas desta terra do que o céu. A pior decisão que ele fez na vida é como eu iniciei dizendo, ele foi o homem que chegou à tua presença pior e saiu pior. Pior do que ele chegou, porque ele não aceitou as suas palavras. Ele não aceitou os seus conselhos, ele não aceitou a oportunidade, ele não aceitou, meu Deus, aquele momento, meu Pai. Senhor, o dinheiro um dia acaba, mas o Senhor não acaba. Senhor, que o nosso amor por Ti seja maior, que o amor desta igreja pelo Senhor seja maior, que de verdade, meu Deus, nós viemos colocar o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, de verdade, não só em palavras, mas na prática, meu Deus. O Senhor acima de tudo, a chegar a ponto de dizermos como Davi disse no Salmo 34, eu louvarei a Deus em todo o tempo, eu bendirei a Deus em todo o tempo. Como Paulo, o Senhor disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ó Espírito Santo, transforma o coração de quem é necessário nesta noite. Muda esta mente, meu Pai, muda este coração, meu Deus, que seja um coração aberto, meu Deus, para o Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por aquele que necessita oração, e esta pessoa é convicta, meu Pai, de que o dinheiro tem dominado ele, tem dominado ela.
Quantos, meu Pai, tem feito do dinheiro o seu patrão? Quantos são escravos do dinheiro? Quantos se prostam para o dinheiro, mas não se prostam para o Senhor, que é o Deus verdadeiro? Senhor, Abraão foi rico, mas não deixou a riqueza possuí-lo. Isaque foi rico, mas não deixou a riqueza possuí-lo. Senhor, livra, meu Pai, a quem há deste mal. Senhor, a partir de hoje, esta pessoa está descobrindo o porquê está esfriando na fé, o porquê está morrendo espiritual, o porquê não tem ânimo para as coisas de Deus, simplesmente porque o dinheiro estava falando mais alto, o materialismo mais alto, quer conquistar o mundo e o fundo sem condição. Pai, em nome de Jesus, mas a partir de hoje a sua palavra foi ensinada. E como eu disse na pregação, não adianta eu conhecer, ser um bom conhecedor, mas um péssimo praticante. Ajuda-nos a não só conhecer a tua palavra, a não só ouvir tua palavra, mas, meu Deus, ser ótimos praticantes, meu Pai. Oremar que lave a mandaramasharamanaia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberto do espírito da avareza, do espírito da ambição, seja liberta desse espírito do materialismo. A Bíblia diz: quem ama o mundo não ama o Pai, quem ama o mundo não ama o Deus, quem ama o mundo não ama Deus. Quem ama a riqueza não ama a Deus. Não divida o seu coração com deuses estranhos. O teu coração tem que ser só do Senhor. Oh Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Obrigado, Senhor, obrigado pelas teus instruções, obrigado por puxar a nossa orelha, porque um bom pai, ele corrige filhos que ama. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Senhor. Amém. Estamos abençoados. Glória a Deus. Só reforçando.